30 anos de história da nossa CBN, 1º de outubro, realmente o dia D. Inclusive ontem uma programação linda, uma programação especial, diferenciada, com convidados ao longo da programação da Rádio CBN, isso a programação nacional, né? Mas foi apenas o início, porque outubro, como um todo, evidencia esse mês de aniversário da Central Brasileira de Notícias. E a nossa CBN Blumenau também fazendo parte dessa história, claro, e por isso hoje, aqui nesse espaço, teremos um ponto de vista diferente. Teremos um espaço dedicado para relembrar o início de tudo e a trajetória até aqui, com o diretor-presidente do grupo RFC, Dr. Carlos Alberto Ross, conosco aqui então nessa manhã de sábado, para falar bastante sobre passado, presente e futuro. Dr. Ross, bom dia. Bom dia, Denise. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Prazer muito grande estar novamente aqui. Tanto tempo que nós não estamos ao vivo aqui consigo, devido a esta pandemia que infelizmente nos prejudicou por 2 anos, além de ter levado tantas vidas de amigos, conhecidos, pessoas que nos deixaram tão rápido e que fica uma marca, uma lacuna muito grande para todas essas pessoas que deram parte da sua vida e que tão precocemente foram para o além devido a esta pandemia. Portanto, um ano triste, um ano que vai ficar na história, mas que também mantém agora a vida por longa data com novas ideias, novas esperanças e principalmente com novas oportunidades a partir de agora. Nada mais do que lembrarmos os 30 anos do grupo que criou a rede CBN Nacional, o Sistema Globo de Rádio, e por extensão também de todas as suas afiliadas no Brasil. Dr. Rosa, deixa eu voltar então um pouquinho no tempo. Eu estou desde o início com a CBN, mas antes disso, o senhor como radiodifusor, aquele contato direto com os integrantes, os responsáveis pela CBN que já existia nacionalmente, como é que foram as tratativas e mais do que isso, o que chamou a atenção do senhor como radiodifusor aqui da nossa cidade para pensar em trazer para Blumenau, por exemplo, aqui, essa marca, essa programação, essa ideia de uma rádio que 24 horas toca a notícia, tem esse propósito realmente de enaltecer a notícia 24 horas? Denise, essa é uma marca do radiodifusor. Desde a época que dirigimos a CAERT, como presidente da CAERT aqui em Santa Catarina, Associação de Emissoras de Rádio, nós ouvíamos a opinião de todos os radiodifusores do estado de Santa Catarina com referência a informações. A falta de informações concretas e com credibilidade para o nosso estado de Santa Catarina. Daí sempre surgiu a ideia de termos uma rádio que pudesse ter informações mais completas. Mas sabemos que nós do interior, principalmente do interior do estado de Santa Catarina, não temos esse poder de ter informações diárias, com um grande número de jornalistas e de forma a atender toda uma população. Então aí surgiu a ideia de termos uma emissora que pudesse ter notícias nacionais, internacionais, estaduais e regionais. E esta emissora foi exatamente quando foi formada a rede CBN de rádios. Nós tivemos o prazer, eu vou contar rapidamente, de acompanhar uma palestra quando o presidente da CAERT em Brasília, na ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, que nos atraiu mais ainda para o jornalismo. E nesta palestra, José Roberto Marinho, que era o presidente da Associação Carioca de Rádio e Televisão do Rio de Janeiro, a ERJ, na oportunidade, fez um amplo destaque sobre a importância da radiodifusão jornalística e que ele, junto ao Sistema Globo de Rádio, ele que dirige até hoje, é o vice-presidente nacional do Sistema Globo, mas principalmente da área de rádio, enquanto seus irmãos, um é da televisão e o outro é do jornal, ele é o responsável pelo setor rádio do grupo. E ele tinha uma ideia de trazer para o Brasil uma emissora que já era sucesso nos Estados Unidos, a CNN Rádio. Então, ele com essa ideia tentou aproximar a ideia internacional e trazer para o Brasil com uma forma diferenciada e que fez sucesso aqui na Rádio CBN. Eu lembro nesta oportunidade em Brasília, quando ele fez essa explanação, num encontro lá em Brasília, depois nós conversamos da possibilidade de nós integrarmos aqui em Santa Catarina este grupo famoso que seria a Rádio CBN. Ele perguntou se nós já tínhamos jornalismo em nossa programação, na Rádio União, Unisul depois, e nós informamos que sim. Só que nós tínhamos no máximo algumas horas
porque não teríamos condições de ficar o dia todo com informações, não teríamos pessoas suficientes, nem poderíamos pagar o grande número de jornalistas para trazer informações que hoje a CBN Nacional traz do Brasil e do mundo. Então nos interessamos em nos afiliarmos, ali mesmo falamos com ele e ficou de estudar. E futuramente tivemos a oportunidade então de procurarmos novamente para integrar Rádio CBN Vale do Itajaí, aqui em Blumenau e Vale do Itajaí. E aí a confirmação dos fatos, a negociação feita em abril de 1997, passava a ser colocada oficialmente a programação também da CBN aqui para a região de Blumenau e toda a nossa região, todo o Vale do Itajaí, com a nossa CBN, na época nos 820 AM. Exatamente, Denise, eu ia citar esse fato. E era uma expectativa muito grande, não só de Blumenau, do Vale do Itajaí, do interior de Santa Catarina, que seria a primeira emissora do interior de Santa Catarina, e uma das primeiras, é bom que se diga, da região sul. Nós hoje estamos com 24 anos, ontem eu recebi o telefonema do Luiz Nascimento, que é o diretor nacional de afiliadas do Sistema Globo, das rádios CBN. Ele nos cumprimentava por sermos uma das primeiras emissoras da região sul e fazermos sucesso aqui no Vale do Itajaí, graças à audiência e os ouvintes que nos acompanham diariamente. Nós temos a nossa programação jornalística pela manhã, projeto de ampliarmos também para o horário da tarde, e o resto é programação nacional. Mas o compromisso maior com o Vale do Itajaí continua, porque até às 19 horas, 20 horas, nós temos programação normal dentro da programação nacional, com blocos de notícias, breaks de informações durante todo o dia, desde as 6 horas da manhã até às 20 horas da noite. Portanto, uma programação estendida e que nós, somente com a programação local, não teríamos condições de dar todo esse atendimento aos milhares de ouvintes do estado de Santa Catarina. Então nós entramos no ar, Denise, como citou, completando agora 24 anos, em abril do ano de 1997. Depois de um tempo de chamadas, nós começamos a colocar chamadas já a partir de janeiro para a entrada no ar, aguardando a definição, já que a Rede Globo começou apenas com as suas emissoras afiliadas. Desde 91, quando entrou no ar, 92 em definitivo, quando entrou no ar a rede CBN no Brasil, ela ficou com a programação nacional até 1997, 96, 97, quando as primeiras afiliadas começaram a entrar no ar. Antes eram as 5 emissoras, todas pertencentes ao Sistema Globo de Rádio, em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Recife. Então eram emissoras integrantes do Sistema Globo. Depois ampliaram para as afiliadas. Então, a partir de 1997, a partir de abril, nós entramos em definitivo no ar aqui em Blumenau, no Vale do Itajaí, na frequência de 820 kHz AM. E hoje continuamos ainda transmitindo atualmente, até o final do ano pelo menos, até a rádio AM migrar para o FM, será uma rádio musical, aí se separa a AM da FM em definitivo, e vamos ter 2 FM aqui em Blumenau. Uma com programação jornalística 24 horas e outra com a programação musical também por 24 horas. 2 opções para os nossos ouvintes. De 97 até 2013, metade de 2013 era só no FM, depois nós migramos para o FM, 2013, então a confirmação da CBN no FM 95.9, eu até vou dividir com o senhor o que na época nós acompanhávamos assim realmente, aqueles ouvintes da Band, que era 95.9, no primeiro momento estranharam, cadê a nossa emissora só musical, e agora entrando essa emissora uma mudança com muito apenas brusca. Notícias, e esses mesmos ouvintes depois colocaram que se apaixonaram por essa nova rádio que estava chegando no 95.9, nesse caso no FM. Então são ouvintes que desde aquela época do FM estão conosco até hoje, permanecem nessa audiência e cada vez mais encantados com essa programação, que para algumas pessoas parece que, poxa, só notícia 24 horas parece ser enjoativo, mas não tem nada de enjoativo. É uma informação realmente em tempo real e que com a colaboração de toda a equipe, os apresentadores, os âncoras também, realmente contagia e ao mesmo tempo leva fidelidade nessa audiência cada vez mais especial, né? É verdade, Denise. É um fato muito marcante esse aí, a mudança que houve, a mudança brusca no FM musical para o jornalístico, somente jornalismo, 24 horas por notícias.
E, aliás, é a única rádio no Brasil que tem 24 horas só de notícias. E sem música, sem programação musical, sem participação de músicas na programação, e atendendo o gosto daqueles que preferem notícias. Claro, aí tem gosto para tudo. Uns a favor, outros contra, mas é preciso o contraditório. Em toda programação é necessário o contraditório. Isso é muito importante porque aguça os sentimentos do ouvinte, que vai, aos poucos, mantendo a sua própria opinião, sem modificar, é lógico, mas tendo a sua própria opinião a respeito da programação. Muitas vezes não concordamos com algo que é dito ali, mas que é necessário na liberdade de expressão. Dr. Ross, sobre ouvintes, rapidamente aqui na nossa companhia, a jornalista Júlia, ligadinha na programação da Rádio CBN nessa manhã de sábado. Também aqui eu já tinha pontuado há pouco o nosso ouvinte Rubens Silva, que ele mandou uma foto da sua bicicleta e ele colocando que estava na nossa sintonia. E depois, quando começou essa entrevista, ele colocou assim, ó: manda um forte abraço pro Dr. Ross, sou fã dele, grande admirador, grande administrador, no caso você aqui. São palavras do nosso ouvinte Rubens Silva na nossa companhia. E aí de Jaraguá do Sul, nosso ouvinte Wilson também colocando: muito bom dia, que bom ouvir o Dr. Ross ao vivo e com saúde depois de quase 2 anos. Que Deus abençoe Dr. Ross e toda a família CBN. Também aqui na nossa companhia o Wilson de Jaraguá do Sul, que deixa uma pergunta aqui para o senhor. A 99.5 foi comprada como RFC em que ano? Em 1989. 1989. Esta emissora, a Rádio FM, era a Cidade FM. Meu amigo, obrigado pela lembrança de estar conosco mais uma vez. É o nosso representante em Jaraguá do Sul, nosso ouvinte, sempre cita sobre a audiência, a qualidade de programação. Ele nos liga, às vezes, com alguma deficiência técnica que existe, que é normal no rádio, e inclusive estamos só para uma informação para ele. Nós estamos com o projeto já de ampliar a nossa torre para maior cobertura na região, principalmente na região litoral, onde nós já temos a nossa sucursal de notícias com a Ellen, que nos representa lá, professora da Univale, jornalista, e que é a nossa correspondente lá na nossa sucursal, que fica na galeria comercial do Hotel Cibara, e ela é nossa correspondente com notícias diárias de Balneário Camboriú, Itajaí, Navegantes, de toda a região do litoral. Então, voltando à informação, a Rádio FM entrou no ar em 1989, juntamente com a Rádio União, que nós adquirimos da Fundação Isaek, e que hoje é 820 kHz, também transmitindo a programação da Rádio CBN, como eu disse, pelo menos até o final do ano, quando ela passa a ter programação própria, com música, 24 horas de música, e a CBN com 24 horas de notícias. O nosso ouvinte Sidney Fabrício dos Santos colocando que quer conhecê-lo, Dr. Ross. Estamos à disposição, rádio é isso, é um prazer poder dar essas informações aos nossos ouvintes, porque está no sangue. Começamos no rádio com 15 anos, nos dedicamos ao rádio, depois nos afastamos por um tempo para estudar, nos formar em Direito, começamos em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, terminamos aqui na antiga FEPEV, hoje Univale, e também a Faculdade de Português. Mas o rádio sempre esteve em nosso sangue desde o início de nossa vida. É um amor muito grande pelo rádio e eu vejo grande sucesso daqueles que amam o rádio na sua dedicação, na sua programação. É o que fizemos aqui no Grupo RFC. O Rubens, eu quero cumprimentar o Rubens, dizer que